Glória a Deus. Mateus 14, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. E então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e também as crianças. Glória a Deus, irmãos. Eu queria que os irmãos repetissem comigo aqui o versículo 14. Diz assim comigo: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui nesse texto, no versículo 14, que vai dizer assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto. Eu fiquei me perguntando o que foi que Jesus tinha escutado, que doeu tanto o seu coração, para ele sair do lugar que ele estava para um lugar deserto. É algo que me chama a atenção. A notícia foi tão ruim, que fez que Jesus saísse da onde ele estava para ir para um lugar deserto. Queridos, o que chama a atenção é que quando uma pessoa passa por uma dificuldade, ou tem um lapso de notícias ruins, a depressão bate. E o desejo dessa pessoa não é estar perto de pessoas, e ela faz o quê? Se isola. A ansiedade vem, a agonia vem, a tristeza vem. E o primeiro comando dessa pessoa é o quê? Se isolar. Ou seja, a tristeza, ela faz com que a gente se isole. E Jesus ficou tão triste com a notícia, que ele sentiu a necessidade de sair de perto das pessoas para passar um momento sozinho. E o lugar que Jesus foi
está aqui dizendo: deserto. Jesus não foi para um oásis. Ele não foi para um clube descansar, não. Quando ele recebe a notícia, ele vai para o deserto. Queridos, tem tanta gente que sai de um lugar de bênção e às vezes vai para o deserto. E deserto às vezes não é bom e às vezes também é bom. Nós temos que entender que há dois tipos de desertos, como falei aqui sobre dois vales. O deserto que a gente entra e sofre. E o deserto que Deus coloca. Para quê? Para nosso crescimento, para nosso aprendizado, para Ele operar milagres, sinais e maravilha na nossa vida. O deserto que eu me coloco é aquele que eu sofro. Enquanto eu não reconhecer, eu não saio de lá. Mas o deserto que Deus coloca, Ele está comigo. O deserto que Deus te coloca, Ele não te abandona. Porque uma coisa é eu passar pelo deserto sozinho, e outra coisa é eu passar o deserto com Jesus. Com Jesus eu tenho a certeza da vitória. Agora sozinho eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Então às vezes eu vejo as pessoas abandonando a fé, as pessoas abandonando o ministério, abandonando a igreja, porque está sofrendo. Se que com Jesus eles falam que já está difícil, imagina sem Jesus, irmão. Seja o que for, a luta que for, eu sempre prefiro passar com Jesus. Porque com Jesus, irmãos, a garantia da vitória é certa. Com Jesus, a certeza que eu vou conseguir atravessar esse deserto e chegar na terra prometida é garantido. Agora, sem Jesus, irmão, com certeza não dá. Então nós temos que avaliar qual é o deserto que nós estamos. Se é o que a gente entrou e estamos sozinhos, ou se é o que Deus nos colocou. Porque Ele nos coloca para nos provar. Sabia disso? Que tem deserto que Deus te coloca para te provar. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Primeiro, Deus nos coloca no deserto para nos fazer lembrar. Lembrar de quem? Lembrar de Deus. Porque tem gente que quando está na terra prometida, não ora mais. Tem gente que quando está na terra prometida, deixa de vir para a igreja. Tem gente que quando está na terra prometida, não jejua. Tem gente que quando está na terra prometida, não quer saber da palavra. Então às vezes Deus nos coloca no deserto, olha o que está dizendo o texto, para nos fazer lembrar. Lembrar de quê? De quem é Deus. Lembrar de quê? Do que Ele fez. Lembrar de quê? Da onde Ele nos tirou. Deus tinha tirado o povo do Egito. Então colocou no deserto para fazer eles lembrar de onde foi que Deus arrancou eles. Segundo, para te humilhar. Sabia que Deus te coloca no deserto para te humilhar? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Para te lembrar e para te humilhar. Aí. Deus humilha? Humilha. Porque para chegar no nível da exaltação, irmão, a gente tem que o quê? A gente tem que o quê? Se humilhar.
humilhar, irmão. Agora, tem gente que é humilhado pelo patrão e não fala nada. Tem gente que é humilhado pelo namorado ou pela namorada. E esse aí pode fazer o que quer. Não fala nada. Mas é só Deus fazer ele passar por uma humilhação. Ah, eu não aguento mais. Eu não dou conta. Eu passei por uma humilhação naquela igreja lá. Eu não passo lá mais nem na porta. Eu cumprimentei o irmão e o irmão não me viu. Não me cumprimentou. A pessoa estava caçando só um pressuposto. Não aguenta, irmão. Às vezes o pastor aqui chama a atenção, guiado pelo Espírito, dá uma cajadadazinha, aquela assim, tá me humilhando. Não dá mais. O pastor é ignorante. Não, irmãos. Deus corrige quem Ele ama. O Pai corrige quem Ele ama. Se o pastor está corrigindo as ovelhas é porque ele ama, não quer ver perdido. Se o pastor está corrigindo as ovelhas é porque ele gosta, ele ama, ele não quer ver a ovelha se perder e sofrer. Segundo, terceiro, para te tentar. Olha o que está no texto. Para humilhar e para te tentar. Deus não pode ser tentado, mas Ele tenta. Sabia disso? Lá em Mateus fala que quando Jesus ele foi ser tentado no deserto. A tentação de Jesus no deserto. É um texto clássico e muito conhecido. E está dizendo que não foi ele porque quis ir por conta própria. Aqui ele foi por conta própria. Mas lá, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo. Jó passou pela tentação, sim ou não? Mas tudo foi por permissão. Toda coisa que o diabo ia fazer com Jó, ele ia lá em Deus. Posso fazer isso? E Deus faz, mas não toca na vida dele. Deus pode até permitir o inimigo cirandar com a gente, para a gente entrar na linha, para a gente se fortalecer, mas fique tranquilo, que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre a sua vida. E aqui o que mais o clássico desse versículo que eu mais gosto, para te tentar e para saber o que estava no teu coração. Então Deus coloca você no deserto só para saber o que está dentro do seu coração. Porque tem gente que fica cantando lindo, lindo, lindo és, glória, 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 Jesus, mas na realidade, quando passa pela dificuldade, pela tentação, pela adversidade, aí o que acontece? Ele abandona. Ele desiste. Ele começa a murmurar. Ele começa a reclamar, irmão. E a murmuração atrasa as bênçãos. O povo que era para andar 40 dias do Egito até a terra prometida, durou 40 anos e eles nem entraram na terra prometida. Por quê? Murmuraram. Pensa numa coisa que Deus tem ódio, é murmuração. Porque quando você está murmurando, reclamando, você está duvidando da capacidade de Deus em lhe abençoar. Então Deus te coloca no deserto para ver se você vai murmurar, para ver se você vai reclamar. Irmão, não reclama não se você estiver no deserto de Deus. Que nem o nosso saudoso Lázaro cantou, dizia, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmão, aquele homem arrebentou porque ele cantou a história de vida, o deserto que Deus permitiu ele passar. Só por isso ele chegou onde ele chegou. Porque ele passou por um deserto de Deus e foi aquele deserto que projetou o sucesso, a fama, que tanto ele adquiriu. Até muito mais do que quando ele tocava naquela banda mundana. E o que exaltou ele, o que levantou ele foi o quê? O deserto que ele passou. E olha aqui o outro. Se guardarias os meus mandamentos ou não. Para nos testar. Deus coloca a gente no deserto para ver se está no nosso coração. Você vai murmurar ou não, você vai reclamar ou não. E para ver se você vai guardar a palavra dele ou não, se você vai guardar os mandamentos ou não.
Porque tem gente que quando está na bênção diz que está servindo a Deus, mas é só passar uma aprovaçãozinha que ele já desvia. É só passar uma dificuldadezinha que ele já começa a pecar, ele já começa a errar e ainda quer, dizendo, encostar Deus na parede. Se nem existe parede, irmão. Para Deus. O Criador do universo, irmão. Eu fui estudar sobre o universo e galáxia. E o tamanho, o tanto de estrela, o infinito que é o infinito, irmão. Foi Deus que fez tudo. Sabe cada nome de estrela. Se nem o universo que é infinito cabe Deus, imagina a parede para a gente encostar Deus. Então é para isso que às vezes Deus coloca a gente no deserto. É para esse tipo de coisa. E Jesus aqui ele recebe uma notícia. A notícia que ele recebe não é das boas. Que notícia foi essa? Que João Batista, seu primo, tinha morrido. Aquele que ele disse, olha, de mulher, nascido de mulher, não tem profeta maior do que João Batista. Moisés foi um grande profeta, sim ou não? Foi um cara que, Moisés, para o judeu, para o cara da Bíblia, ele é um tipo de Cristo. Mas Jesus disse, maior, nascido de mulher, maior do que João, não tem profeta. Não nasceu até hoje. E deixa eu falar alguma coisa aqui. Vocês ouviram na Bíblia João operando algum milagre? Não fala que João operou milagre. Não fala que João ressuscitou mortos. Não fala que João revelou as pessoas. Qual que era a mensagem de João? Arrependimento. João foi um dos maiores profetas porque ele pregava o quê? O arrependimento. Então o profeta não se mede pelo dom, pelo talento. O profeta se mede pela pregação de arrependimento. Moisés operou sinais, irmão. Abriu o mar, tirou água da rocha, fez codorniz. Irmão, ele fez sinal terrível. Mas Jesus disse, olha, de mulher, nascido de mulher, não existiu profeta maior do que João. E João não operou um milagre, João não revelou uma vida. Não. João pregou a mensagem de arrependimento. Quando chegavam lá no rio para se batizar, a mensagem não era aquela mensagem, irmão, de ficar passando na cabeça, de ficar massageando o ego. Deus te entende, Ele conhece o teu sofrimento, a tua luta. Vai ficando assim, é o amor, mas também Ele é fogo consumidor. Tinha esse negócio de chegar gente que tinha dinheiro, que tinha posição social. Quando chegou lá, o Herodes, o cara mais top, ele já foi logo mandando um recado, rapaz. Olha aqui, ó, se tu não se arrepender e não parar de dormir com a mulher que você está dormindo, que é dessa outra, vai ser morto. Pra você ver, o cara não tinha papo na língua para falar de pecado não, irmão. E a Bíblia diz que as pessoas vinham aos montes se batizar com João. Então nós aqui do Ministério Ágape vamos continuar pregando a palavra, vamos continuar exortando conforme Deus quer. O nosso compromisso não é com o povo, o nosso compromisso é com Deus e com a palavra. E eu sei que a palavra vai libertar, e no momento certo essa igreja vai lotar. Eu fico vendo às vezes, que eu já preguei, olha pastor, em vários eventos, igreja que tem condição financeira boa, não bate muito não prega muito contra pecado não, que eu tenho uns camaradas aí que oferta alto, que dizima alto, e aí é meio chato, não é pastor? Pastor, então o senhor chamou uma pessoa errada para pregar aqui. O que Deus mandar pregar, a gente tem que pregar, pastor. Eu prefiro temer a Deus do que o homem. Igreja não enche só com chave de carro e com profecia não, irmão. Isso aí é a igreja rodoviária, que fica entrando e saindo gente, entrando e saindo gente. Ela não é igreja firmada, não é igreja sólida, não é igreja... Igreja que tem um bom louvor, igreja que tem uma palavra firme, forte, verdadeira, ela cresce, ela avança. Então nós vemos aqui que Jesus recebe a notícia que João estava morto, morreu.
ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, irmãos, olha só o que acontece. O povo ficou sabendo que Jesus foi para o deserto. E quando o povo fica sabendo que Jesus foi para o deserto, olha o que está dizendo aqui no versículo 13. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Aqui eu quero falar sobre uma multidão compromissada. Porque tem gente que só quer servir a Jesus quando está na cidade. Tem gente que quer servir a Jesus só quando está na bênção. Mas essa multidão aqui não quis saber o ambiente, não quis saber o lugar, não quis saber aonde. Não, eles queriam da presença de Jesus. Não importa se era um lugar confortável, não importa se as coisas que eles precisavam eram saciadas, não. Eles queriam estar perto de Jesus, custava o que custar. Porque a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto, as pessoas sabem que Jesus saiu de barco. Jesus não foi de a pé, ele foi de... E elas foram ou seja, sacrifício. Não tem vitória sem sacrifício, irmãos. Se você não sacrifica pela presença de Jesus, se você não se sacrifica pelo Evangelho, se você não se sacrifica pelo teu ministério, se você não se sacrifica para Deus, não tem milagre. Aí tem gente que diz, não vou para a igreja hoje não tem irmão que me busca aqui. Pra você ver, Jesus foi de barco e o povo foi de Jesus foi de barco e o povo foi de pé. E eles foram para onde? Para uma cidade boa e confortável? Não, eles foram para o deserto. Porque tem gente que só quer servir a Deus quando está na cidade, quando tudo está fluindo, quando as coisas estão acontecendo. Mas essa multidão não, ela servia a Deus sob qualquer circunstância, ou na abundância, ou na escassez. Porque tem gente que só dá glória, tem gente que só louva, tem gente que só adora, quando está na abundância. Partiu para a dificuldade, estou fora. Partiu para o problema, não é comigo mais. Partiu para a luta, não dá mais. Que não sejamos essa multidão sem compromisso, que só serve a Jesus por interesse, mas que sejamos essa multidão compromissada, que servimos essa multidão, que sejamos essa multidão cheia de compromisso. Uma multidão que sabe servir a Jesus não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas também vão mal. Uma multidão que, sobre qualquer circunstância, vento ou problema que esteja enfrentando, sirva a Jesus. Não abra mão da presença de Jesus, não abra mão de estar perto de Jesus por circunstância nenhuma na sua vida. Pastor, estou passando pela maior provação. Fica perto de Jesus que tudo vai dar certo. Pastor, eu estou passando por doença que o médico desenganou. Vem para perto de Jesus que vai ser curado. Pastor, eu estou com problemas psicológicos, eu estou com tristeza, depressão, angústia. Vem para perto de Jesus que Ele vai sarar essas angústias, essas depressão, essas tristezas. O seu milagre está no ambiente onde Jesus está. Então deserto, irmãos, também é ambiente de milagres. Não fica achando que Jesus só abençoa quando o negócio está bom, não. Não fica achando que Jesus só abençoa quando as coisas estão fluindo, não. Não fique achando que Jesus só abençoa quando eu estou na cidade, onde eu tenho provisão de tudo que eu necessito. Jesus abençoa também é na escassez, é na luta, é no problema, é na dificuldade. Eu estou passando por várias provações, por dificuldade e adversidade. Já era. Você está no ambiente onde Jesus está? Porque se você estiver no mesmo ambiente de Jesus, irmão, fique tranquilo, não tem como dar errado. Ele vai fazer o milagre, Ele vai operar, Ele vai honrar, Ele vai abençoar.
Então, quando eu me sacrifico para estar perto de Jesus e na presença de Jesus, seja qual circunstância for, milagres acontecem. Vamos ver? Independentemente, irmãos, do que você está vivendo, se você fazer isso, tem recompensa. Quais são as recompensas? Primeira, vai ser vista por Jesus. Versículo 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão. A melhor coisa que tem é ser visto por Deus. Porque tem gente que vem para o altar, quer ser visto pelo homem. Quando o homem não vê, ele já até saiu da igreja. Ah, se eu não cantar, não me der a oportunidade, eu não piso os pés lá. Ah, essa igreja não me cabe porque eu estou sendo desvalorizado. Eles não estão me vendo, o pastor não está me vendo, a igreja não está me vendo. Irmão, a melhor coisa que tem não é ser visto pelos homens. A melhor coisa que tem é ser visto pelo céu. O homem pode até não te ver, o pastor pode até não te ver, a tua liderança pode até não te ver, mas Jesus está te vendo. E o importante é isso, que Jesus está nos vendo. Segundo, vai receber a compaixão e a misericórdia dele. Aqui, ó. E Jesus viu a grande multidão e o quê? Possuindo de íntima compaixão para com ela. Tá vendo? Quando eu saio da cidade e me sacrifico para estar na presença ou no ambiente de milagre, eu vou receber a misericórdia e a compaixão dele. E você sabe o que significa compaixão? É se colocar no lugar do outro. Quando Jesus está falando assim, eu tenho compaixão dessa multidão. Então sim, eu estou me pondo no lugar dela. Queridos, quando você tem dó de alguém assim, que você resolve ajudar, porque você se colocou no lugar da pessoa. Principalmente se essa pessoa estiver passando um problema ou uma luta que você passou. E você sabe a dor que essa pessoa está passando. Então só tem compaixão de alguém quem passou pela mesma prova, quem passou pela mesma luta, quem sentiu as mesmas dores. Então Jesus, ele sente a nossa dor. E ele está me dizendo aqui nesta noite, ele já te viu e está tendo compaixão da tua vida. E a compaixão é se colocar no teu lugar. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Jesus está me dizendo, diga para a minha igreja que eu estou me colocando no lugar dela. Terceiro, ele vai suprir todas as suas necessidades. Olha o que está dizendo aí no versículo 14. De compaixão com elas e curou os seus enfermos. Isso aqui é muito forte. O que você veio buscar aqui nessa noite, Jesus vai te dar. O que você está vindo buscar aqui nesse ministério, Jesus vai entregar nas tuas mãos. Porque ele já se colocou no teu lugar. Ele já se pôs no teu lugar. E ele começou a curar os enfermos. Ele vai se colocar no teu lugar. Então, versículo 15. E quando chega tarde, irmãos, Jesus disse assim aos discípulos: Jesus, está tão tarde que essa multidão veio. Vamos despedir elas, para elas comprar alimento para elas, porque aqui não tem nada. Nós estávamos no deserto. Aí Jesus diz o quê? Olha, não é bom que nós vamos dispensar esse povo aqui de mãos. Ou seja, o discípulo, o apóstolo, o pastor, o líder, o irmão, a irmã, teu patrão, o prefeito, o presidente, pode até te deixar de mão vazia, mas Jesus nunca vai te deixar de mão vazia. Jesus nunca vai te deixar de mão vazia. Os discípulos que estavam lá, viu Jesus pregando, alimentou a parte espiritual. O povo estava com fome, estava com sede. E Jesus disse, não é bom que eles saiam daqui de barriga vazia, de mãos vazias. Jesus tem o melhor para a tua vida. O homem pode até querer que você não receba aquilo que ele tem para você. O homem pode até querer te tirar daqui para você não receber nada de Deus. Mas Jesus está dizendo, não é bom que vocês saiam daqui hoje vazios. Tem gente que está aqui nesta noite que vai sair daqui com a resposta de Deus.
Tem gente que está aqui nesta noite que vai sair daqui com as mãos cheias de bênçãos, com as mãos cheias de milagre, com a resposta de Deus para a tua vida e para a tua casa. Porque eu nunca vi Jesus dispensar uma multidão de mãos vazias. Os discípulos queriam mandar eles para casa com fome, mas Jesus disse: não, comigo é diferente. Sua mão vai sair daqui cheia de bênção e de vitória. Então Jesus decide alimentar a multidão. E o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Como ser saciado no meio da escassez e receber o milagre da multiplicação. Pastor, para eu receber esse milagre da multiplicação, para eu sair daqui com a mão cheia, como o Senhor está dizendo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, valorizar o pouco que tem. Olha o versículo 17. Então eles disseram: não temos aqui nada, senão 5 pães e 2. Os discípulos disseram: é muito pouco, não dá para nada. Mas Jesus disse: põe na minha mão que eu resolvo o negócio. Na tua mão pode até não render, na tua mão pode até não multiplicar, na tua mão pode até não crescer, mas põe nas mãos de Jesus que você vai ver o milagre acontecer. O discípulo que eles tinham e acreditavam que o que eles tinham não dava para nada. Nas mãos dos discípulos, com certeza, não dava. Mas quando os discípulos depositaram aquele pouco nas mãos de Jesus, irmão, foi o segredo para eles receber o grande milagre. E aqui eu tenho que aprender a valorizar o pouco que tenho, porque às vezes eu olho para o pouco que tenho e digo: não dá para nada. Por pouco salário que eu ganho, por pouco dinheiro que está na minha conta, por pouco dinheiro que eu tenho, não dá, esse salário de miséria, esse dinheiro de miséria. Para de ficar profetizando coisa ruim. Abençoa. Como que multiplica, pastor? Como que valoriza? Uai, Jesus pega na mão, levanta para o céu e agradece. Então, eu tenho que valorizar o pouco que tem. E se na minha mão não dá, põe na mão de Jesus que você vai ver acontecer. Se o teu filho está na droga, se o teu filho está perdido, se o teu marido ou alguém que você conhece que quer ser salvo, que não está, você que está me escutando, que está precisando de um socorro, que já tentou pelas suas mãos, pela mão dos homens, pela mão da clínica, o que for, põe na mão de Jesus que você vai ver um milagre acontecer. Na sua mão pode até não dar, na sua mão pode até não ir, mas na mão do mestre prospera. Nas mãos do mestre acontece. Nas mãos do mestre o negócio vai. Ei. Segundo, colocaram nas mãos de Jesus o pouco, né? 14:18. O que Jesus manda? Traz para mim. Então, se na sua mão não vai, bota na mão dele. Se na tua mão não está acontecendo nada ainda, põe na mão dele. Ah, meu filho está rebelde, está aqui, bota na mão dele. A melhor mão que a tua família, ou você, ou teu filho, ou teu marido, ou tua esposa botar é na mão de Deus. Eu nunca vi uma pessoa não ser consertada pelo carpinteiro dos carpinteiros. Tem um ditado que diz por aí, ó: pau que nasce torto nunca se endireita, mas o carpinteiro endireita tudo que está torto. Na sua mão não dá, na minha mão não dá, mas bota na mão dele, leva até ele, porque ele está dizendo: traz até a mim que vocês vão ver. O segredo é levar na presença dele, o segredo é colocar nas mãos dele. Terceiro, Jesus pega o pouco e agradece. Então, para multiplicar e o milagre acontecer, eu tenho que agradecer o pouco. Porque tem gente que começa a reclamar do pouco que está passando, do pouco que está vivendo. Começa a dar glória, irmão. Começa a mentalizar: eu dou graça no pouco, eu sou fiel no pouco, eu dou glória no pouco. E eu sei que Ele vai me colocar no muito. Então está dizendo aqui o texto: e tendo levantado aos céus, dado graça, deu aos discípulos, e os discípulos deram a multidão. E o milagre foi tão grande, que 5.000 homens, fora mulher e também criança, comeu e ainda
sobrejou. Aqui nós podemos ver uma multidão de 20 mil pessoas. Sabia disso? Porque eles conseguiram contar os homens, 5 mil. Aí está dizendo, fora mulheres e... Para você ver que nesse ambiente tem mais homem ou mulher? Homem aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com Samuel. Mulher tem mais. Todo ambiente que você for sempre vai ter mais. Então, se tinha 5 mil homens, nós vamos colocar quantas mulheres? 10 mil. E aquele povo na época, irmão, não tinha televisão. Menino é o que dava. E a casa era mais próxima, quanto mais menino tivesse. Então, nós vamos reduzir aqui para 20 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes. Na matemática do homem não dá, mas na matemática de Deus sobra. Então essa matemática de Deus, irmão, 2 mais 2 não é 4, 5 mais 5 não é 10, 1 mais 1 não é 2. Na matemática de Deus... 5 mais 2 é mais de 20 mil. Porque quando ele opera um milagre, 5 mais 2 é mais de 20 mil. Então quando esse povo comeu, a Bíblia diz que ainda só. O milagre, irmão, não é a quantia. Ele não vai mandar na medida. Deus vai multiplicar tanto na minha e na sua vida, que nesses dias que se seguem, que vai dar para saciar a tua fome, os teus desejos, e ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Quantos cestos sobraram, irmãos? Quantos cestos? 12. Quantos meses tem um ano? Quantos meses tem um ano? Jesus está dizendo, eu sou providência todos os meses do ano para a tua vida. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? Era para dizer para eles, ó, vocês disseram que não dá, agora vocês vão trabalhar e carregar os que disseram que não dava. Os que disseram que não dava, vai levar o que sobrou. Então o segredo é pôr nas mãos dele. Agradecer o pouco, que ele vai colocar no muito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui o pastor Romo para fazer uma oração forte. E adorar a Deus, nós vamos orar. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida aqui nessa noite, amém? Feche os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Comece a clamar a Deus nesta noite, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo, Ele está aqui neste